Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, doutor em filosofia, professor de filosofia na Universidade do Estado de Mato Grosso. Quero dar as boas-vindas a todos, todas e todos vocês aqui no canal, já pedindo a inscrição, se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, que se inscreva aqui também, colabora aí com o seu joinha, tá bom? Com o seu like e também faça o seu comentário. Faça o seu comentário. E outra coisa, ajude a compartilhar também, tá, o vídeo para que mais pessoas conheçam o canal, conheçam o nosso conteúdo, né, o trabalho que a gente faz aqui, tá? Muito bem, pessoal, eu vou iniciar hoje aqui tratando de um assunto bem polêmico. Eu falo bem polêmico porque a polemização que virou disso daí, né, não haveria tanta necessidade de polemizar, mas acabou polemizando, indo para as redes sociais, e aí você vê uma diversidade de opiniões. Eu diferencio opinião de agressividade. Eu, em muitos pontos aí, eu vou mais na linha da agressividade, tá? Quando eu falo da agressividade, não é uma agressividade física, mas é uma agressividade verbal, né? E esse tipo de agressão, ela se tornou comum, né? Principalmente nas redes sociais de hoje em dia. Então eu quero mostrar primeiramente aqui um vídeo para vocês, que trata-se da Ivete Sangalo, a abertura do Carnaval da Bahia, aquela coisa toda, aquilo que sempre foi uma grande diversão de todos os tempos. Nunca vi uma situação como essa, por exemplo, que aconteceu aqui, né? Uma situação igual essa. E eu confesso a vocês que eu fiquei abismado, tá, com essa situação. Vocês vão entender a partir do vídeo que eu vou passar aqui, que vai ser um resuminho, né, que eu peguei no TikTok. Nem estava sabendo bem assim sobre o assunto, porque eu acompanho muito pouco o carnaval, né. Vou então aqui passar o vídeo primeiro para vocês, depois eu vou fazer um comentário, tá, a respeito do que aconteceu num palco, tá, em Salvador, tá, com Ivete Sangalo, né, introduzindo ali o carnaval, com toda aquela animação, e depois a Baby Consuelo, que foi uma Baby Brasil, né, que eu acho que é chamada hoje, que teve uma participação especial lá nesse carnaval. Preste atenção, tá? Vou então passar aqui agora, tá, para vocês, e depois vamos comentar um pouco sobre isso. Veja só. Tá olhando pra ela, viu? Eu te amo. E eu queria te pedir uma coisa. Você não pode se matar. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Olha só, eu gostaria que vocês, é bom a gente fazer um tipo assim de uma análise de discurso aqui, né? O começo, o início, tá? Eu vou parar um pouquinho aqui para a gente poder pegar esse início e gostaria que vocês prestassem bem atenção. Uma coisa assim que eu comecei a entender, porque tipo assim, a gente não participou, nem eu, nem você também que está me assistindo, não acompanhou de todo o procedimento, o que aconteceu, a questão dos convites, né, para poder participar dessa festa, né. A princípio, pelo que eu estou entendendo, a Baby Consuelo era uma convidada especial. Imagino que pela própria Ivete Sangalo, né, pela própria Ivete Sangalo. Eu estou chamando a atenção aqui porque a coisa vai desandar um pouco para frente. No começo aqui, vocês percebem, né? Olha só, vou repetir aqui novamente, só para você poder pegar. Você tá olhando pra ela, viu? Eu te amo. E eu queria te pedir uma coisa. Você não pode se matar. Olha aí. Aqui no começo, interessante, né? Vocês prestarem atenção. Aí no começo, a Baby, né? Tem uma coisa para dizer aqui e tal. Não, gostaria de te pedir uma questão que eu gostaria de falar aqui e tal. Aí a Ivete Sangalo, você não pede, você manda, né? Tipo assim, né? Até ali, nesse momento, eu dou toda a certeza para vocês que a Ivete não esperava o que viria a acontecer, o que a Baby Consuelo, na realidade, iria falar ali, o que ela tinha de novidade, de coisa importante para falar, né? Jamais veio na cabeça da Ivete Sangalo que eu vou falar logo, né? Que uma maluquice, por exemplo, fosse acontecer naquele momento. Então vamos continuar aqui, tá? Olha só, né? Você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, Obrigado, galera! eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Bora! Essa palavra maceta é o que, inclusive, tá pegando, né? Inclusive os julgadores da moral, do bom costume, né? Aí, os neopentecostais de modo especial,
os neoconservadores. Hoje em dia existe uma terminologia, tá, que é muito utilizada também sobre o neoconservadorismo. Nós estamos num conservadorismo pior do que o antigo, né? Um conservadorismo em cima de um outro conservadorismo. Pior, né, do que o outro conservadorismo. Então o pessoal chama de neoconservadorismo. Então, olha só. Os jogadores da moral e dos bons costumes aí, que você vai nas redes sociais, você vai perceber, você vai ver isso daí, dizendo o seguinte: nossa, é como se a Ivete Sangalo tivesse cometido uma blasfêmia, né? Porque maceta é como se estivesse macetando algo que é divino, algo que é enviado por Deus. Essa questão do Apocalipse é algo divino. Então a Ivete Sangalo pedindo para macetar o Apocalipse. Vamos prestar bem atenção nessa, tá? Vamos prestar bem atenção, fica por enquanto nessas palavras. Quando você está falando em Apocalipse, você está falando em coisa meio que quase que de fim de mundo, né? Ou sei lá, ou qualquer coisa assim, destrutiva, né? Desse mundo. Então, ou do sofrimento, ou qualquer coisa assim, que também está presente no livro do Apocalipse de São João. Em contrapartida, então, a Ivete Sangalo, né? Vocês perceberam a cara da Ivete Sangalo, né? Vocês perceberam assim o rosto dela, né? A expressão facial diz muita coisa. Ou seja, é de alguém assim que fica assustado, né? Tudo bem que a gente pode até saber do ponto de vista do que a Baby, o que ela é, se ela está muito envolvida com a igreja, se ela... enfim, que é um assunto que eu não estou muito a par dessa situação. Estou totalmente alheio, né? Fora desse tipo de conhecimento. Aí você fica meio assustado porque o ambiente, o lugar, o local, o próprio assunto, né? Ali não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não se trata de nada disso, nem de questões religiosas. Tá? Nem de questões religiosas. Tá? Você está num ambiente, se for uma festa, é uma alegria, sabe? Então você chega num ambiente de carnaval, igual que, né, estamos tendo ali o carnaval, aí você vai chegar lá, ou às vezes, sei lá, exagerando um pouco, né, alguém poderia até levar a Bíblia, né, mostrar a Bíblia, lá, olha aqui, gente, o demônio está aqui, está presente aqui nesse carnaval, por isso que eu estou trazendo aqui a Bíblia aqui, ó, essa aqui é a palavra de Deus, essa daqui, tá. Então, tem um pessoal aí, sabe, desses grupos neoconservadores, essa coisa, que eles defendem essas coisas, né? Eles defendem esse tipo de coisa. Que em qualquer lugar, é no carnaval, tá? Isso é dizer que tem muita gente que demoniza o carnaval, né? O carnaval é coisa do demônio, coisa do capeta, né? Isso que é o carnaval. Aí eu vou só continuar aqui, que eu volto um pouquinho nessa questão, nós vamos encerrar então essa parte da Ivete Sangalo. Isso aqui é só um trecho, tá? Que eu tô pegando aqui. Canta uma pequena Eva pra mim agora. Eu vou cantar um macetando porque Deus está mandando um macetando certo. Oh, glória! É um macetando de Jesus. E ele não vai lhe tirar porque a força... Então a Baby, né, ela pede pra Ivete Sangalo, né, que é a música famosa da Ivete, né, canta aí a pequena Eva, né, pra nós. Aí ou seja, a Ivete Sangalo, a gente tem que entender assim, ela já ficou constrangida, assustada um pouco antes, né, a gente tem que lembrar disso daí. Ela falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui, gente, o que é isso? O que deu na cabeça da Baby, né? Sabe, uma pessoa muito bem esclarecida, não é só cantora, né? Até certo ponto, a pessoa que tem, sabe, um nível elevado de conhecimento, essa coisa toda. Então, aí ela chegou ali, sabe, a Ivete Sangalo ficou assustada com essa coisa, né? Essa maluquice, essa loucura da Baby, tá? Que eu considero uma maluquice, uma loucura isso daí, tá? Eu considero isso daí como uma maluquice, uma loucura. Olha que eu sou cristão, hein? Eu sou cristão, tá? Mas não desse tipo dessa gente aqui. Aí a Ivete, então a Ivete, ela usou esse termo que isso daí tá sendo terrível, né? Macetando essa terminologia, né? Eu vou cantar o macetando, que tem que macetar esse Apocalipse. O meu entendimento, num certo sentido, sabe, a Ivete estava num momento de raiva, né? De toda aquela situação. Ela pegou, vamos dizer assim, que ela usou assim uma expressão sem muito pensar sobre o resultado de tudo isso, né? Que poderia causar. A meu ver,
A questão que estava acontecendo ali era entre a Ivete Zangalo e a Baby Consuelo. Tem nada a ver com essa coisa religiosa que um monte de gente está colocando aí. Que a Ivete agora está contra Deus, que a Ivete... Que tanto é que ela até fala de Deus ali, né? Isso que é uma coisa engraçada, ela fala de Deus. Então, a resposta da Ivete, para mim, é um pouco nessa linha, uma puxada de orelha. Pegou, sabe? Meio que tipo assim, cidadã, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Vamos acabar com isso. Ou seja, isso aqui não é o momento. Não se trata disso. É o carnaval. É a alegria, né? Aqui, que está presente aqui. E por que não Deus também está ali, junto, né? Você poderia, né, até pedir assim a Deus, dizer, Senhor, né, proteja todo esse povo que está aqui, nos proteja, nos dê força. Pronto. Mas, vim com essa... Parece que eu senti que foi até um pouco de provocação esse negócio. Foi uma provocação, tá? E aí, ó, a Ivete legal. É maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, do que ele. Aí, Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia. Isso é errado? É errado isso? Deus, ela está, inclusive, aqui falando de Deus. Isso é uma coisa interessante, né? Só que ela está falando na maneira dela. Ela está fazendo, você poderia dizer que ela está fazendo uma crítica, né? A não aceitação dessa forma, por exemplo, igual a Baby Consuelo foi ali, sabe? Né? E olha só. Espera aí. É a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia. Estão iludindo a cidade. Elas não são brincadeiras. Então, gente, tá? É isso aqui. Esse é o básico, né? Vocês perceberam aqui, né? Todo essa coisa que aconteceu, né? Entre as duas, né? Entre a Baby Brasil e também a Ivete Zangalo. E aí para poder encerrar aqui, tá? Para o vídeo poder não ficar muito longo, porque isso aqui daria pra gente poder alongar bastante, tá? Discutir um pouco melhor sobre essa situação toda. Eu quero dizer uma questão aqui para vocês, que é assim, o que eu penso de tudo isso, tá? Para mim, a Baby Brasil, tá? Eu tô chamando Baby Brasil, acho que deve ser Baby Brasil mesmo, mas Baby do Brasil. Já acabei vendo. É Baby do Brasil, que era Baby Consuelo lá no passado. A Baby do Brasil, a meu ver, ela representou numa situação como essa, e essa proliferação, esse crescimento do neoconservadorismo, e eu diria para vocês também, do neoconservadorismo de modo especial, e também da extrema-direita, que é chamada essa extrema-direita, que foi, assim, o alavancamento, por exemplo, do Bolsonaro e do bolsonarismo de modo especial aqui no Brasil. É isso que a Baby do Brasil, ela representou quando ela foi, tá? Ali, trazendo a questão do apocalipse e essa coisa toda, tá? E olha só, não é só do Brasil, a meu ver é do mundo. Então, quando vocês vão nas redes sociais, vocês vão ver um bocado de gente, não são pouco não, um monte de gente, indo para o lado da Baby do Brasil e demonizando a Ivete Zangalo. Vocês podem ter certeza que essa coisa, como eu estou falando aqui, do neoconservadorismo, ele está muito presente, né, na cabeça, na ideologia, por exemplo, dessa gente, dessa população, dessa massa de pessoas, tá? Isso daí é muito complicado e isso daí é terrível. Aí eu queria chamar a atenção aqui de uma questão que é assim, agora pegando esse fato que aconteceu ali. Eu sei que tem muita gente, às vezes que pode até vir aqui no canal e defender a ideia, não, porque o nome de Deus tem que ser levado para todo lugar. Gente, deixa eu aqui esclarecer uma coisa para vocês. Eu acho que há muita confusão nessa coisa toda. Eu concordo que o nome de Deus precisa sim ser levado em todos os lugares. Só que a gente precisa ter um discernimento, a gente precisa ter um pouco mais de cabeça, de raciocínio, para a gente entender como que a gente vai levar esse nome de Deus. Porque senão esse nome de Deus ele pode acabar se tornando aquilo que já aconteceu no passado, inclusive, né, no nosso mundo.
Vocês sabem muito bem as guerras religiosas, por exemplo, que aconteceram no passado. A quantidade de gente que morreu, por exemplo, por conta disso, em nome de Deus. Em nome de Deus se matou, em nome de Deus se fez muita coisa. A América Latina, que foi invadida, né? Aí as colonizações, que todos vocês já sabem, em nome de Deus, se matou indígenas, né? Quantidade de indígenas que foram mortos e assim por diante. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Não era o local certo, adequado para a Baby Consuelo vir com esse, sabe? Com essa coisa, com o arrebatamento, não sei o quê. E aí, eu vou dizer para vocês até o porquê que eu estou dizendo isso. Porque é o seguinte, aí vem o ponto de vista da liberdade, que é um assunto longo, tá? Não vai dar tempo da gente discutir isso daqui. Mas essa liberdade de expressão, essa coisa, eu tenho que falar isso em qualquer lugar. Você se esqueceu que um ambiente igual aquele, de um palco, você já se esqueceu a quantidade de pessoas, que eu não sei quantos que estavam ali, mas milhares de pessoas estavam ali presentes? E vocês pensam que todas essas pessoas elas são cristãs? E mesmo elas sendo cristãs, elas têm o mesmo nível de pensamento, por exemplo, cristão como o seu, como o meu? Então, veja bem, eu vou chegar então num ambiente igual aquele, né, igual a Baby Consuelo fez, aí você tem até ateus que estão ali, por exemplo, ali, né? Você tem, por exemplo, outras religiões, você pode ter religiões orientais, por que não? De repente tinha alguém até do budismo que estava ali, de repente você poderia ter alguém até do judaísmo que estivesse por ali, né? Apesar que tem muitas religiões que abominam o carnaval, essa coisa toda. Mas vocês estão me entendendo a situação como é que é, né? A gente, assim, até em nome da liberdade, essa liberdade ela precisa ter respeito. A gente tem que respeitar exatamente a liberdade das outras pessoas. Não é apenas a minha liberdade, porque senão essa liberdade ela fica uma liberdade individualizada. Uma liberdade individual, né? Será que essa liberdade divina é isso? É essa liberdade individualizada que eu saio por aí fazendo qualquer coisa, falando qualquer coisa, né? Ou pode ser até em nome de Deus, como eu acabei de falar, porque certas coisas você vai causar um conflito, você vai, você vai desrespeitar estão falando aí, por exemplo, de liberdade de expressão, a liberdade, por exemplo, de expressão das outras pessoas que estão ali naquele ambiente, tá? E aí, a questão da Ivete Sangalo, eu quero até dizer aqui para vocês que o que eu vejo, eu acho que ela, quando ela, assim, algumas expressões que ela falou ali, né, que ela usou essas expressões, a meu ver, você sabe quando a gente fala que é de sangue quente, né, de raiva ou de tensão, sabe, daquilo que de repente aconteceu ali. Ela usou, né, certas terminologias que aí acaba causando, né, atrito. Mas eu fico pensando assim, quem começou a história toda, começou a atiçar, foi a Baby Consuelo, a Baby do Brasil, não a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo estava se defendendo, né, porque ela não queria deixar que a festa, ou alguma outra coisa, de repente, estragasse aquela festa que estava acontecendo ali. E nesse sentido, eu defendo a Ivete Sangalo. Com certeza. Eu defendo aqui a Ivete Sangalo. Bom, espero que vocês tenham compreendido, entendido, assim, o objetivo da nossa reflexão de hoje. Um pouco longa, tá? Mas acredito que é um assunto muito interessante, tá? Para que a gente possa, assim, pensar, refletir de modo especial sobre o que está acontecendo nesse nosso Brasil, né? Na cabeça das pessoas. E aí você passa a compreender o que realmente está acontecendo com as maluquices e loucuras como essa que a gente viu da Baby do Brasil. Um abraço, até a próxima.